Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa obra, a Glossolalia e a formação das Assembleias de Deus, um resgate histórico da soteriologia e pneumatologia do início do movimento pentecostal. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, porque eu não vou repetir aquilo que eu falei no primeiro vídeo, que foi mais uma introdução. O primeiro vídeo foi uma introdução a essa obra, geral. Eu mostrei para vocês o currículo acadêmico do pastor José Gonçalves, que é pastor do Piauí. Mostrei para vocês o sumário. Enfim, foi uma visão ampla e geral, dando uma introdução nessa obra. E nesse segundo vídeo, eu estarei mostrando para você, essa obra é lançamento, tá? Mostrando para você a primeira parte, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês. Aqui, ó. A parte 1, conforme eu mostrei lá para vocês, no primeiro vídeo, só aqui uma pincelada rápida, você vai ter os aspectos da pneumatologia pentecostal. Então ele vai pegar os aspectos da pneumatologia pentecostal americana, britânica e sueca, que ele colocou aqui escandinava. Por que ele trabalha com essas três vertentes, americana, britânica e sueca? Principalmente a americana e sueca, e mais a sueca, escandinava. Porque isso influenciou os suecos, a teologia pentecostal sueca influenciou o Brasil. Influenciou a formação das Assembleias de Deus no Brasil. Inclusive, quem fundou a Assembleia de Deus no Brasil foram dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então ele vai falar aqui, ó, vai pegar, como eu mostrei para vocês lá no primeiro vídeo, os principais expoentes. Teve milhares, né? Mas ele pega aqui os principais expoentes na formação aqui, ó, da teologia e pneumatologia pentecostal americana, britânica e sueca. Na parte 2, ele vai trabalhar a soteriologia, com os mesmos nomes, os mesmos teólogos. A soteriologia pentecostal americana, a soteriologia britânica, os aspectos dela, e sueca. Tá? Eu mostrei também para vocês, só faltou mostrar o epílogo, né? O epílogo ele vai falar mais sobre ele. Tá? Como ele se converteu, quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo, e por aí vai. Ele que eu falo, o pastor José Gonçalves, autor dessa obra, tá certo? E aqui, ó, mostrei para vocês também os apêndices, mostrei para vocês a galeria de fotos e as referências, várias obras que você pode adquirir lá na bibliografia, e ele usou para escrever essa obra, né? Muitas obras estão em português, então você pode fazer uma listinha e pode adquirir as obras que ele usou para escrever essa obra, tá certo? Então tá aqui, ó. Veja o primeiro vídeo que tá tudo lá. Eu mostro para vocês todos esses apêndices aqui e falo um pouco sobre eles. Veja lá o primeiro vídeo, por gentileza. Aqui está a introdução da obra. E ele fala quando surgiu a ideia de ele escrever essa obra. Foi em 2017, numa conferência, que ele estava falando sobre redescobrindo a tradição armínio-wesleyana na visão bíblica da salvação. Aí o pastor Ronaldo Rodrigues, que é o diretor executivo da CPAD, deu para ele a ideia, para ele escrever essa obra. E aqui, ó, em um dos parágrafos, ele fala assim, ó, eu até marquei, ele fala assim, ó, quando ele começou a pesquisar para escrever essa obra, ele fala assim, ó, de início percebi que não daria para falar de uma soteriologia armínio-wesleyana no contexto das Assembleias de Deus, sem falar também na sua pneumatologia. São lados diferentes de uma mesma moeda. De fato, o movimento de línguas foi a grande força motriz que impulsionou o pentecostalismo mundial e que está na Gênese, o início, né? Gênesis é início,
Gênese é início, que está na gênese das Assembleias de Deus, tanto na sua vertente americana como na escandinava, ou sueca, né? O falar em línguas, portanto, foi o elo comum na gênese ou no início do pentecostalismo global. Foi o falar em línguas que uniu Topeka em Los Angeles com Estocolmo. Topeka foi aonde, em 1901, 1º de janeiro de 1901, que Agnes Usman falou em línguas e ali começa o movimento, ou o pentecostalismo, né? Com Charles Fox Parham. Então, foi o falar em línguas que uniu Topeka em Los Angeles com Estocolmo, que é Suécia, Los Angeles com Chicago e Chicago com Belém, capital do estado do Pará, Brasil, onde os dois missionários chegaram, né? Aí ele fala aqui, ó. Dentro desse contexto, destacam-se duas matrizes pentecostais. A Holiness, de origem wesleyana, predominantemente nas Assembleias de Deus Americanas. E aqui, ó, ele vai ter, gente, você vai ter aqui várias notas de rodapé no decorrer desse livro, como aqui, o movimento Holiness. Para quem nunca estudou nada, nunca leu nada sobre o metodismo, né? Ou sobre a origem do pentecostalismo, não conhece nada, o movimento Holiness foi o chamado movimento de santidade, tá? Wesleyano. Aí ele explica aqui, ó, um amplo movimento na região ou na religião americana do século XIX, relacionado, porém não confinado à família das denominações metodistas, eram mais livres, né? Movimento livres. Os participantes enfatizaram a santificação como a segunda experiência definitiva para cada cristão. Daqui, essa ideia de segunda bênção, inteira santificação, começou com John Wesley. Mas John Wesley, assim como a igreja metodista, né? Os seus discípulos nunca enfatizaram a segunda bênção com falar em línguas. Inclusive, John Wesley nem fala sobre isso. Tá? Para ele, John Wesley, e para os seus seguidores, para a igreja metodista e para o movimento Holiness, a segunda bênção estava associada à santificação, ou à inteira santificação. Charles Fox Parham, o pai do pentecostalismo, que pega esse gancho aí dos metodistas, em vez de aplicar a santificação, ele aplica a segunda bênção ao batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. Por isso que a nossa tradição pentecostal está enraigado ou arraigado no metodismo. O metodismo. Então vai falar aqui, ó. Os participantes enfatizaram a santificação como a segunda experiência definitiva para cada cristão. Eles estavam preocupados com a perfeição pessoal e muitos enfatizaram o Espírito Santo. Alguns fizeram contribuições importantes para esforços de aperfeiçoar a sociedade americana. Interessante, né? Então aqui, ó, continuando, dentro desse contexto destacam-se duas matrizes pentecostais. A primeira, a Holiness, de origem wesleyana, predominantemente nas Assembleias de Deus americanas, que enfatizavam, né, a santidade, a santificação, como a segunda bênção. E a segunda, né, é a pietista, de origem batista escandinava, predominantemente na Assembleia de Deus sueco-brasileira. Os pietistas foi um movimento ali do século XVII que eles bateram de frente, né, com o culto morno, a frieza, que era o culto reformado, como a igreja luterana, né, a igreja presbiteriana. Então eles queriam um pouco mais de experiências, né, de fervor, e foi dos pietistas, foi com os pietistas que nasceu aí o devocional, a leitura da Bíblia diária, o jejum, a oração constante, foi com eles. Então, o movimento pentecostal deve muito ao movimento pietista. Pesquise aí, que não dá para falar aqui tudo, né? Que você vai ver. Tem livros sobre os pietistas, enfim. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Então aqui é o início, né, que ele começa a trabalhar essa questão. Aí ele vai trabalhando, ó, toda essa questão aqui na introdução, o que ele vai falar nessa obra é a introdução. Então, leia a introdução. Se você comprar essa obra, leia para você entender todos os aspectos que ele vai falar nessa obra. Aqui você tem, como eu falei, ó, várias notas de rodapé, tá certo? Várias notas de rodapé. Deixa eu continuar aqui. Para nós irmos falar na primeira parte, né? Aqui acaba, ó, a introdução. Aí ele começa a parte 1, que ele coloca como tema o mapa do fogo, o Espírito Santo e os seus dons no antigo pentecostalismo, nos primórdios do pentecostalismo. Essa é a parte 1. Aí o background, santidade e poder, que ele vai trabalhar essa questão. Santidade e poder no decorrer da história. Tá? E como eu falei para vocês, aqui você tem, ó, várias notas de rodapé o tempo todo. Aqui ele fala sobre os pais da igreja, um pouco sobre os pais da igreja. E ele fala aqui, ó, deixa eu correr aqui porque isso aqui é interessante. Desde os primórdios, a busca por uma vida santa constituiu-se um dos principais alvos da vida cristã. Ele vai falar sobre o aspecto da santidade até chegar ao pentecostalismo, né? As línguas e por aí vai. É um pouco de um relato histórico. Impulsionados pela exortação neotestamentária, que sem santificação ninguém verá o Senhor, muitos crentes ao longo da história da igreja procuraram cada vez mais um modelo de vida que os distinguisse do mundo. No período pós-apostólico, alguns pais da igreja, como, por exemplo, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma e Policarpo, bispo de Esmirna, viam a santificação como um cumprimento da lei da justiça. Ainda no segundo século, o montanismo, o movimento considerado pela igreja como sectário, herético, né, defendeu um rigorismo ascético. O que é ascetismo, Elias? É regras de rigor corporal. Não pode comer certas coisas, não tem que se abster de algumas coisas e por aí vai. Como forma de manter-se afastado do mundo. Segundo William Costleve, historiador, ele diz aqui, ó, o montanismo foi notado pelas experiências de adoração em êxtase, um estilo de vida rigoroso que incluía a rejeição do casamento por viúvas e viúvos, mulheres como líderes e uma expectativa do súbito segundo advento de Jesus. Montanismo, porque o seu líder, o nome do camarada era Montano, né? Aí, depois de falar aqui, ele vai falar aqui, ó, sobre o monasticismo, né? Os monges. O movimento monástico surge no momento em que a igreja já institucionalizada torna-se relevante culturalmente, porém afastada da pureza simples do evangelho neotestamentário. Nesse contexto, o monasticismo surge como uma resposta ao comodismo da elite eclesiástica. Aí ele cita de novo o historiador Kostleve, que o cristianismo ficou totalmente engessado, né? E aqui ele vai falar um pouquinho das partes positivas e negativas, né, do monasticismo, o movimento dos monges, né? Que ele cita o Kostleve, e aqui ele continua. Nesse aspecto, o monasticismo teve os seus pontos positivos e negativos. Positivamente, o monasticismo tem o mérito de manter a vida santa frente a uma igreja mundanizada. Esse é o ponto positivo. Acrescenta-se a esse fato que o monasticismo foi um movimento de leigos, quer dizer, aqueles que não tinham cargos na igreja, né? Conquanto muitos desses monges tenham se tornado clérigos depois. Por outro lado, o movimento monástico deixou as suas marcas negativas, mais negativas do que positivas. Por acreditar que a vida perfeita só era alcançada através de uma fuga do mundo, o monasticismo criou uma realidade espiritual divorciada da vida real. Aqui está o erro. Eles se isolavam
os monastérios, aí vem os monastérios por causa deles, que fundaram os monastérios, se isolavam, outros iam para o mato, outros iam para as cavernas. E você não pode desassociar a vida em sociedade com a santidade. É uma coisa só. Você tem que viver em santidade, amando a Deus, o Senhor, no mundo. No mundo, não fugindo do mundo. E foi isso que eles fizeram, né? Então, aqui, o monasticismo criou uma realidade espiritual divorciada da vida real. O individualismo também pode ser visto como uma consequência do monasticismo. Os monges pareciam mais preocupados com as suas vidas do que a comunidade. No início da Idade Média, Agostinho de Hipona acreditava que a santidade consistia em sujeitar as paixões à razão. Ele, portanto, não via como um fato possível a perfeição cristã nessa vida. Portanto, não via como um fato possível a perfeição cristã nessa vida. Kostlev observa que para Agostinho a possibilidade de um clero puro, de uma igreja pura e de total obediência ao caminho de Cristo é vista como uma ilusão perigosa, porque todos são pecadores, né? Por volta do século XIII, surgiram os espirituais, que somaram o ideal ascético de Francisco de Assis, famoso Francisco de Assis, né? Ao milenarismo de Joaquim de Fiore. Fiore acreditava que a história estaria para testemunhar o que ele denominava de uma terceira dispensação do Espírito. Aqui ele vai falar um pouquinho também da Reforma Protestante, tá? Vai citar rapidamente alguns teólogos, como o pai do movimento pietista, né? Aqui, ó, que é o Philipp Jacob Spener, que tá aqui, ele fala um pouquinho aqui, ó. Spener contrapôs a ortodoxia luterana, que estava engessada, né, por acreditar que a mesma era fria e incentivava a negligência moral. Nesse aspecto, Spener dizia que o cristão era impossibilitado de alcançar a perfeição de conhecimento, mas não de intenção. Dentro desse contexto, o anseio pela perfeição cristã ou vida pura também fervilhava entre os católicos. Aqui ele cita mais uma vez Kostlev e o que ele fala aqui. Então, o movimento pietista foi esse, com o Philipp Jacob Spener, de avivar o culto luterano, né? Estava muito engessado, os caras pregavam aquilo que não vivia, né? Um culto frio, um culto sorveteriano. Essa que é a verdade. Aqui ele continua. Depois ele vai falar aqui, ó, rapidamente. Na segunda metade do século XVII, George Fox alimentou o ideal de uma perfeição cristã ainda neste mundo. Surgia, portanto, o quaquerismo. Os quakers tiveram grande furor. Você pode pesquisar aí na internet, você vai ter muito material sobre os quakers. Os quakers tinham grande influência sobre o movimento de santidade do século 19 e 20. Né? O ideal de santidade influenciou muito o movimento metodista. Né? Kostlev observa que os anseios do pietismo e quietismo por uma vida perfeita são a fonte de inspiração de Jeremy Taylor e William Law. Taylor acreditava que o santo, ou aquele que tem a vida dedicada a Deus, vivia o perfeito amor ou pura motivação. Nesse aspecto, a verdadeira espiritualidade era a união com Deus. E esses camaradas, tanto o Taylor como o Law, vai influenciar quem? John Wesley. E aqui começa, ó. Por isso que a primeira parte é interessante, né? Que ele vai trabalhar os primórdios, até chegar no século XX e os principais teólogos lá. O metodismo e a perfeição cristã. O impacto do metodismo, a influência que o metodismo teve do pentecostalismo é 100%, é absoluto. O metodismo e a perfeição cristã. Vamos ler aqui rapidamente. Os ensinos de Taylor terão grande influência sobre quem? John Wesley, pai do metodismo. O Wesley juntou a motivação pura de Taylor
com a ênfase no discipulado dada por Lau. Wesley, portanto, passou a ensinar a perfeição cristã. O que é a perfeição cristã? É a santificação, ou a segunda obra da graça, ou a inteira santificação, que Wesley chamou também de experiência do coração aquecido. Tá? Não tinha, para ele não tinha nada a ver com línguas, isso aí veio com Charles Fox Parham, conforme eu falei no início. Nada a ver. Então passou a ensinar a perfeição cristã como uma doutrina fundamental a ser vivida, a santidade na prática, né? Barry Brandt destaca que em 1763, João Wesley escreveu que Deus havia levantado os metodistas para renovar a nação e espalharem a santidade bíblica. Era a ênfase muito na santidade. Wesley ensinou que a doutrina da inteira santificação como a segunda obra da graça era subsequente à justificação pela fé. Tá? Você se convertia, era justificado e automaticamente era santificado. Então a segunda bênção, a segunda obra da graça para Wesley era a perfeição cristã, era a santidade. Tá? Continuando aqui, ó. Para Wesley, essa segunda obra da graça é efetivada pelo Espírito Santo na purificação do pecado na vida do crente e o seu consequente enchimento do amor a Deus e ao próximo. Dessa forma, a inteira santificação, conforme entendi Wesley, também era denominada da perfeição cristã. Wilbert Dayton, historiador, observou que para Wesley a perfeição cristã é equivalente ao amor perfeito, que equivalia a amar a Deus com todo o coração, mente, alma e forças. Então se aplicava na prática, o dia a dia, a conduta cristã. Deve-se destacado que, embora a perfeição cristã possua os seus paradoxos, Wesley não cria ser possível o cristão viver sem pecado. No entendimento do pai do metodismo, o crente não era perfeito em conhecimento, nem tampouco estaria livre da ignorância e do erro. Aqui você pode pausar o vídeo para você ler o Wilbert Dayton, né? Que ele fala aqui no Dicionário Teológico Bíblico. Ele cita Wesley falando que não era possível alcançar a santidade nessa vida, né? Mas os seus alunos, muitos deles, criam que era possível chegar à santidade ou não pecar, viver uma vida sem pecado nessa vida. Aí ele continua aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó. É um fato que a doutrina da perfeição cristã incendiou as primeiras gerações de metodistas e provocou um ímpeto evangelístico sem precedentes na história da igreja. Todavia, no fim da primeira metade do século XIX, o ensino metodista dava sinais de arrefecimento e parecia ter caído no esquecimento. O entusiasmo e a paixão que caracterizaram os primeiros metodistas não eram mais observados. O formalismo cresceu à medida em que o fervor diminuía. Esse comodismo no exercício da espiritualidade provocou ser incômodo. Aí ele cita aqui o Bryant. Bryant, que é um historiador do metodismo, observa que, por volta de 1830, a doutrina estava negligenciada entre os metodistas, o que levou Timothy Merritt a publicar o livro Manual Cristão, um tratado sobre a perfeição cristã. E como eu falei, aqui você vai ter sempre nota de rodapé o tempo todo, tá? O tempo todo. Todavia, as resistências internas dentro do metodismo provocaram o surgimento do movimento de santidade, chamado movimento Holiness, americano, fora do metodismo, era fora da igreja, acontecia mais em casas, em acampamento, tá? E surgiu e até hoje tem esses movimentos nos Estados Unidos, né? Até hoje tem, na Inglaterra. Aqui ele vai citar, ó, que ainda na primeira metade do século XIX, as irmãs Palmer, estude sobre ela, essas irmãs Palmer foram muito influentes, né? Metodistas. As irmãs Palmer
as irmãs Palmer criaram uma reunião semanal, aqui começa, né? Aqui começa o movimento Holiness, em que se objetivava a busca da vida santificada. Para a mais proeminente delas, Poe Palmer, esta era a maneira de recuperar-se a espiritualidade perdida do antigo metodismo. Para essas metodistas, a perfeição cristã, o perfeito amor, ou a inteira santificação, ou a segunda bênção, tudo envolvia a santidade, termos criado para nominar a mesma experiência de santificação, poderia ser obtida nesta vida. No prefácio do seu livro Entire Devolution to God, Palmer desejou que os seus leitores decidissem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus, que o sol da justiça brilhe sobre a sua mente e o espírito de santidade o guie em toda a verdade, de modo que, ao ler esse texto, você possa, através do sangue da aliança eterna, entrar na santidade. Então veja o foco na santidade. Por isso que a nossa raiz está no metodismo, porque nós pegamos a segunda bênção, né, e transformamos em batismo com o Espírito Santo. E aplicamos o batismo com o Espírito Santo, sendo a evidência do falar em novas línguas. Tá? Então veja aí que há uma ligação intensa e forte do pentecostalismo com o metodismo. Né? Aqui ele continua falando desses movimentos, tá? Do perfeccionismo metodista, porque para Poe Palmer, ela acreditava que com essa inteira santificação na prática, uma vida santificada na prática, com esse batismo de santidade, né, era possível viver uma vida sem pecado. Para ela. Vamos continuar aqui, ó. Que ele cita outros teólogos. Cita aqui o Asa Marra, um grande teólogo e importante no movimento metodista também. Cita aqui, ó, o John Fletcher, que foi amigo do John Wesley, que ele começou a falar sobre a perfeição cristã, e ele entendeu que um pouco diferente de Wesley, né? A mesma ênfase. Ele entendeu que a segunda obra da graça, ou inteira santificação, era um poder também, uma capacitação espiritual, sobrenatural sobre os crentes para pregar o evangelho. John Fletcher, excelente. Então, depois de ele falar aqui, ó, ele vai falar agora do movimento de santidade de Keswick. Isso aqui é interessante, que o movimento de Keswick, eles vão falar, são um movimento de teólogos reformados, né? Aqui ele vai citar a S. Copley, que eu mostrei lá para vocês no primeiro vídeo, no sumário, né? A teologia dele, tanto a pneumatologia, os aspectos da pneumatologia que ele ensinava, e o aspecto da soteriologia. Então tá aqui, ó, o movimento de santidade de Keswick. Na segunda metade do século XIX, o movimento de santidade possuía duas vertentes. A primeira delas estava associada à tradição metodista, movimento Holiness, enquanto a outra, a de Keswick, estava ligada à tradição reformada. Keswick tornou-se o termo usado para se referir a uma convenção realizada na cidade de Keswick, Inglaterra, a partir de 1875. Aí ficou marcado como o movimento de santidade de Keswick. Esse movimento estava ligado ao movimento Vida Superior, ou High Life, Vida Superior, de William Boardman, que acreditava que a expressão vida superior era mais apropriada para expor o que o Novo Testamento ensinava. Segundo ele, Lutero, seguindo os ensinos de Paulo, cria que a justificação trazia a santificação. Justiça no sentido de justificação, pois esses sentidos estão incluídos no termo justiça de Deus, usada por Paulo,
e exaltados por Lutero. Em ambos os sentidos, Cristo é completo para o crente. Em ambos, o crente é completo em Cristo. Então está aqui a explicação do movimento de Keswick, teólogos ali reformados, né? Vai falar de D.L. Moody também, que aderiu esse movimento. E esse movimento de vida superior, de High Life em inglês, vida superior, eles aplicavam também a santidade. Só mudaram o nome, né? De santidade para a vida superior. Mas o enfoque era o mesmo, apesar de suas teologias serem diferentes. De acordo com o Global Wesleyan Dictionary of Theology, Boardman mudou o conceito wesleyano de perfeição para a vida superior, fazendo com que a doutrina ficasse mais popular com os não metodistas e tivesse menos objeções com os da tradição reformada. A convenção de Keswick ficou encarregada de promover essa vida vitoriosa. No contexto de Keswick, a vida mais profunda era operacionalizada pela capacitação, olha só, isso aqui também é a diferença, né? Pela capacitação do Espírito Santo, que proporcionava o cristão a viver a santidade na prática. E aqui você tem as notas de rodapé. Vamos correr aqui porque o tempo tá rugindo, né? Aqui ele vai citar vários teólogos, historiadores, falando da diferença, né? Do movimento de Keswick e o movimento Holiness, metodista. Melvin Dieter destaca que o ensinamento keswickiano, a semelhança do movimento de santidade americano, que inspirou originalmente o início da convenção em 1875, sublinhava uma segunda bênção ou segunda crise na experiência cristã, subsequente à justificação, na qual o Espírito Santo enche por completo o crente, que é totalmente consagrado. Este batismo do Espírito capacita o crente a experimentar uma vida cristã consistente, uma vida cristã superior. Por isso, o movimento de High Life. Mesmo pertencendo a tradições teológicas distintas e possuindo diferenças teológicas, ambos os movimentos possuíam seus pontos de convergência. Um ponto de convergência era a necessidade de uma capacitação ou empoderamento que garantisse vitória sobre o pecado. Aqui você tem o William Costley, observa que, embora Keswick eventualmente tenha procurado distanciar-se das visões metodistas da perfeição cristã, a sua insistência numa experiência religiosa de empoderamento subsequente continua difícil distinguir das formulações que o movimento de santidade tem na mesma experiência. Da mesma forma, Dieter também enxerga esse fato no elemento litúrgico. Os primeiros formatos da convenção, muitos dos quais se tornaram característicos de Keswick, indicam os seus vínculos com os cultos campestres de santidade americano, espontaneidade do espírito, arranjos mínimos da programação, apelo direto à liderança do espírito, discursos extemporâneos, todos centrados na promoção da vida de santidade vitoriosa, eram comuns aos dois movimentos. Então você tinha diferenças e tinha a convergência. Embora ambos os movimentos possuíssem em comum o anseio por uma capacitação divina que lhes garantisse vitória sobre o pecado, o Dieter cita isso aqui, né? O modo como isso acontecia distanciava-os. Os teólogos ali, que ele coloca aqui, os Keswickianos, defendiam que o pecado era mortificado na vida do crente, porém se deixar de existir. Era mortificado na vida do crente, porém não deixava de existir, porque somos pecadores. Por outro lado, o movimento de santidade wesleyano defendia que o coração era limpo da natureza do pecado por intervenção do Espírito Santo. Logo, você vivia uma vida sem pecado, poderia viver. No primeiro caso, havia a mortificação do pecado, enquanto no segundo havia um tipo de erradicação do pecado. No primeiro, o movimento de Keswick, havia a mortificação do pecado, enquanto no movimento de santidade,
no movimento metodista, havia um tipo de erradicação do pecado. O pecado era tirado, era erradicado. Dieter destaca que o ensino de Keswick apoiava-se nos escritos de João Calvino, que afirmava que o conflito no crente, que o conflito no crente entre a carne e o espírito não se podia resolver antes da morte. Por outro lado, havia o movimento de santidade americano que seguia os pressupostos wesleyanos e cria que o coração podia ser inteiramente santificado e livre do pecado inato pela fé na redenção ofertada por Cristo. Então, esses são os diferentes, né? Então, esses teólogos reformados, né? Alguns eram calvinistas, e o movimento metodista além de ser focar nessa santidade na prática, eles eram arminianos, né? Aqui vai falar sobre o grande evangelista D.L. Moody e seu envolvimento com Keswick, essa conferência que teve, né, em 1875 na cidade de Keswick, por isso ficou chamado, como eu falei para vocês, lá li para vocês, o movimento de Keswick. Aqui vai falar sobre D.L. Moody, tá? E a influência, né, e as suas influências. Ele foi tanto influenciado como influenciou também. O conhecido evangelista norte-americano D.L. Moody é visto como aquele que teria tornado popular os ensinos de Keswick nos Estados Unidos. Por volta de 1870, Moody sofreu a influência dos irmãos de Plymouth, sob a liderança de John Nelson Darby. Por intermédio de Darby, Moody ficou convencido de que a segunda vinda de Cristo estava próxima. Essa visão da iminente vinda de Cristo lançou Moody em um gigantesco esforço evangelístico, desejando que todas as vidas tivessem a oportunidade de ouvir o Evangelho. Essa preocupação com a evangelização em massa levou Moody e os seus colaboradores a ansiarem por uma capacitação divina e vida santa, né? A ênfase no Espírito Santo e na santidade. Foi no contato de Moody com wesleyanos que ele teria uma das experiências mais dramáticas da sua vida, o batismo no Espírito Santo ou a segunda bênção. Moody conta que foi em 1871 que ele recebeu o seu batismo no Espírito Santo com um revestimento de poder. Todavia, quem o levou a convencer-se dessa necessidade foi Sarah Ann Bax Cook, uma cristã ligada ao movimento de santidade metodista. R.A. Torrey, amigo de Moody e diretor do Instituto Bíblico Moody de Chicago, narra que esse batismo com o Espírito Santo de Moody não foi o falar em línguas, mas foi uma capacitação de poder que ele recebeu para proclamar o Evangelho. Havia duas humildes mulheres metodistas que costumavam vir às suas reuniões, narra o R.A. Torrey, né, amigo de Moody. Via às suas reuniões. Uma era a tia Koch e a outra a senhora Snow. Essas duas mulheres chegavam até o senhor Moody no fim das reuniões e diziam: "Estamos orando por você." Finalmente, o senhor Moody ficou um pouco importunado e disse a elas uma noite: "Por que estão orando por mim?" Por que não oram pelos que não foram salvos? Elas responderam: "Estamos orando para que o senhor receba o poder." O senhor Moody não sabia o que queriam dizer, mas ele começou a pensar nisso. Então foi até aquelas mulheres e disse: "Gostaria que explicassem o que queriam dizer." E disseram a ele sobre o batismo definitivo com o Espírito Santo. Então ele pediu que pudesse orar com elas, e não que elas meramente orassem por ele. Aqui, ó, R.A. Torrey, no livro Por que Deus Usou D.L. Moody, né? Precisava ser destacado que nessa narrativa a capacitação espiritual para vencer o pecado era entendida no metodismo como inteira santificação. E foi isso que o Moody recebeu, né? Por outro lado, em Keswick, os teólogos de Keswick, com quem Moody também se relacionava, era visto como um revestimento de poder do Espírito.
Então, o movimento de Keswick enfatizava a capacitação, esse revestimento de poder para pregar o evangelho. Enquanto o movimento Hollins, o movimento metodista, o metodismo, né, enfatizava a santificação, ou a inteira santificação, ou a segunda obra da graça. Então, essas são as diferenças. De qualquer forma, tanto Moody como as suas cooperadoras metodistas viam o processo como uma ação capacitadora do espírito de que o cristão necessitava para ter uma vida vitoriosa e poderosa em Deus. Foi isso que Moody disse ter recebido. Então, Moody não falou em línguas, né? Ele recebeu essa capacitação. Em 1890, Moody convidou vários pregadores de Keswick para participarem de sua conferência em Northfield, Estados Unidos. Aqui ele cita Edith Bonhoeffer, que ela destaca que, por volta de 1890, Moody convidou preletores da convenção anual de Keswick para ensinar em Northfield sobre a vida cheia do Espírito. Dessa forma, os evangélicos americanos entraram em contato com ministros como F.B. Meyer, Andrew Murray, Evan Hawkins e outros, né? Aqui ele continua a falar, vai falar sobre A.B. Simpson e a Aliança Missionária, um grande teólogo, pregador também, tá? Foi um expoente da visão da santidade de Keswick. Ele era presbiteriano, A.B. Simpson. Vai falar também sobre o movimento de santidade e os batistas suecos, a influência. Então ele vai trabalhando o terreno, queridos, até chegar ao século XX, né, o movimento pentecostal. Aqui, ó. Ele vai citar muita coisa. Vai ensinar aqui, vai falar sobre o jornal, né? O Nya Posten, que é o jornal batista sueco tradicional, que vai trabalhar essa questão. Inclusive, esse jornal, o Nya Posten, foi ele que cobriu o movimento pentecostal, né, e fazendo críticas severas, né? Mas cobriu todo o movimento pentecostal ali, na Rua Azusa, esse importante jornal batista, que está o capítulo 1, que é os aspectos da pneumatologia pentecostal americana, tá? E começa com o primeiro, Charles Fox Parham, o pai do pentecostalismo. Mas eu vou mostrar isso para vocês no terceiro vídeo, tá bom? No terceiro vídeo eu entro aqui nessa questão mostrando aí alguns distintivos desses teólogos, tá certo? Se vocês gostaram desse segundo vídeo, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu joinha, deixe o seu like, né? O famoso like, deixa aí se vocês gostaram. Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, ok? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos.